Opa, oi. Eu acho que alguém que já deve estar vendo esse vídeo agora já deve ter me acompanhado pelo menos um pouquinho pelo Instagram, quando eu tinha começado um pouquinho, há muito tempo atrás, mais ou menos ano passado, que eu comecei a fazer os vídeos. Primeiramente eu comecei com um vídeo mostrando chegando o livro, e era o que eu queria fazer hoje. Mas não tudo, né? Depois eu lembro que eu tinha feito outros vídeos falando. Eu postei uma foto mostrando que eu tinha ido entregar panfleto com o MBL. E algumas pessoas acharam estranho isso, o comentário. E eu fiz um vídeo falando porque que eu apoiava o MBL. Falando até que eu ia fazer um outro vídeo muito mais aprofundado, demonstrando de uma forma meio aristotélica sobre como eu ia fazer isso. Eu tinha acabado de ler Retórica de Aristóteles e eu estava muito fissurado em tudo isso, então eu acabei ficando com isso na cabeça. E é por isso que eu acabei soltando. E voltando para Aristóteles, eu fiquei pensando esses dias que eu fiz uma apresentação falando sobre mim e entrando nas quatro causas de Aristóteles, tem sempre a causa finalística. E eu pensei nisso, de fazer um vídeo falando sobre a finalidade de algo, por causa desse vídeo inicial em que eu falo de retórica de Aristóteles, que eu falava que eu era aristotélico, ao mesmo tempo que eu também pensei em levar para essas questões da causa. Por isso, eu estou fazendo esse vídeo. Eu ainda não vou conseguir fazer uns reacts, porque muito tempo corrido, eu tenho coisa para anotar, livro aqui para ler, outros que acabaram de chegar ainda agora, né? Eu vou colocar aí na tela, provavelmente, ontem, eu abrindo os vídeos, dois livros passados. E esse daqui, eu vou aproveitar e vou abrir logo também, porque vai ser aqui. Opa, tá de cabeça para baixo. Aqui. Ponto de partida da metafísica. Lições sobre o desenvolvimento histórico e teórico do problema do conhecimento. Bacaninha, né? Vai ter muitos, às vezes, pode ter algum episódio, algum vídeo, quando não tiver um react, né? Que eu vou tentar fazer ainda. Eu espero tentar fazer ainda um react. Ou um vídeo falando sobre alguma coisa. Vai ter, sim, bastante vídeo sobre isso. Eu estou abrindo o livro e falando sobre ele. É uma coisa que eu penso que seria muito interessante também, né? Porque o pessoal normalmente está acostumado a só botar um vídeo, olha o que aconteceu no BBB, olha como é só o escárnio, olha só como é algo nível baixo, olha só, sei lá, o episódio que um cara caiu e ninguém quis ajudar ele, né? Às vezes a gente pode aproveitar esse tempo, como eu estou tentando construir como um alexandrino e um pequeno intelectual do MBL, seria bacana trazer o conteúdo intelectual do MBL, né? Não diretamente do MBL, mas você entendeu? E isso eu estou falando como uma das finalidades, que seria trazer esse conteúdo mais voltado só para ler livro. Às vezes eu posso fazer um vídeo, se alguém quiser, ensinando como ler livros, né? Não como o livro, como ler livros, mas como eu aprendi e como eu evoluí até agora, né? Seria bacana também um tour por tudo que eu tenho aqui. Eu acho que os únicos livros que eu apresentei na primeira vez eram livros sobre conservadorismo. Peraí, o negócio caiu aqui. Eu trouxe Roger Scruton, Aristóteles, Russell Kirk e também tem o Edmund Burke. Como é que eu pude esquecer do cara mais a pedra angular do conservadorismo moderno, não é mesmo? Eu acho que eu mostrei um pouquinho de filosofia do direito também. Vai ser uma coisa muito interessante de se falar, né? Tanto na questão do direito, entrar em filosofia, não só metafísica, porque eu também estou aprimorando ainda, não dá para se falar que eu sou um grande conhecedor. Dá para falar que eu sou conhecedor de quase nada, né? Porque ainda desenvolvendo, mesmo que eu possa alguém muito acima do comum para a idade, não dá para se dizer que também eu vou ser um especialista em cada tipo de coisa, né? Porque se você quer mesmo um especialista, você vai nesse livrinho aqui, ó.
Tem que vender o livro amarelo todo vídeo que eu tô fazendo agora. E como eu fiz uma demonstração de como seria algumas coisas que seria abrindo o livro, também seria interessante eu mostrar aqui algumas coisinhas. Também seria interessante mostrar aqui, né, o que eu tenho de algumas encíclicas. Eu tenho físico porque eu acho muito ruim ler online. Eu não gosto de ler na tela, eu gosto de ter um negócio físico. Porque senão, cara, se eu teria o dobro de livro que eu tenho, porque é muito caro comprar livro e manter os negócios físicos, né? Tem aqui Centésimos Anos, Revista Nazista, Paz em Terras, War no Progresso e Renovaram. Basicamente, é a visão mais perfeita, antropológica, do que a gente tem de ser humano. Eu acho engraçado. Falando até em finalidade, e como esse vídeo é sobre finalidade, é interessante pensar de como a Igreja Católica vai mudar o pensamento e a finalidade enquanto a gente está produzindo. Quando a gente começa a realmente entender isso. A gente tem uma concepção muito individualista hoje em dia, né? Mas quando você começa a pensar direito, você vê a diferença de como o católico vê o mundo para as outras pessoas veem o mundo e o entendimento que às vezes o cara que pode estar lá dentro não consegue ter essa virada de chave de compreender aquilo que ele mesmo prega, não só como os meios do que ele faz, que ele vai trabalhar e ele faz todas as coisas direitinho, mas ele não consegue ver ainda o vislumbre de tudo aquilo o que ele produz. E isso entra nisso que eu estou fazendo no meu vídeo. Você tem a finalidade do trabalho. E às vezes a gente pensa assim, caramba, eu produzo algo e eu ganho dinheiro para isso. A partir desse trabalho e dos ganhos, uma forma de ajudar a minha família, me sustentar. Só que não, ele vai muito além, mas que tudo que aquilo que eu venha produzir nessa terra vai servir pro outro, não só aqueles de casa. No momento em que eu, como produtor, se eu estou produzindo algo básico, isso vai para algum supermercado, alguém vai comprar e vai consumir. Se eu sou um cara gerente e está tentando aumentar a eficiência, graças a mim, existem formas mais eficientes daqueles que estão produzindo para gerar mais ainda e para outras pessoas consumirem. A gente critica aquela mentalidade de fracassado que é eu não estou em uma posição tão alta, então eu não vou produzir tanto. Eu não tô conseguindo receber o suficiente para trabalhar o suficiente. Então a pessoa tem na perspectiva dela que todo tipo de produção e dedicação tem que estar intrinsecamente atrelado à quantidade de ganhos. Quando tudo que ela faz não está ligado ao ganho. Porque a finalidade do trabalho em si é aos outros também. Você pode levar para o resto das coisas. Por isso que eu quis entrar nesse assunto. Eu penso qual seria a minha finalidade, enquanto eu vejo toda essa finalidade de trabalho. E o que eu tô aqui é produzindo um vídeo e esperando um retorno de alguma coisa. Eu tô produzindo esse vídeo daqui porque eu sempre tive o desejo de ser um inteligentinho e ensinar. Eu não sou professor, mas dá pra se dizer que às vezes eu dou uma aula assim para algumas pessoas. Mas voltando para aquele assunto de finalidade, para que eu tô fazendo isso, né? E às vezes pode parecer só uma questão de explanar uma virtude de forma performática. Eu posso estar só querendo mostrar o tanto de livro, mas cara, é tão bom fazer isso, se sentir útil para alguma coisa, né? Não só você utilizar tipo um Google. Não, existe algo a mais, né? Existe uma empatia. Eu acho que talvez tenha gente que sinta empatia por mim. Bem, tem gente que se apaixona por IA e chat GPT. Então já não dá pra falar que pra mim não vai sentir algum tipo de coisa, né? Caraca, seria uma questão muito interessante isso também, né? Mas eu já ia sair muito do assunto, né? Do que eu tava querendo chegar ainda. Mas aí, caraca, mano, tem app toda hora. Mas tem app. Toda hora aparece lá no YouTube Shorts, assim, quando eu tô vendo meu vídeo aleatório por aí, e aí eu abro o YouTube Shorts, aí aparece lá o app pro cara se apaixonar e conquistar a IA. Mas voltando pro assunto,
No que eu queria chegar nisso? É, cara, às vezes a gente não. Essa mentalidade do bem comum não melhora a gente só como um trabalho de você estar numa empresa produzindo, mas tá além de em todos os trabalhos. Quando você entende e tem esse entendimento quando você produz vídeo. Então era muito disso que eu pensava, né? Se eu fosse fazer um canal só de games, seria alguma coisa tão útil, ou seria um desperdício de cérebro, ou não sei o que. Eu acho que eu fico muito feliz de chegar aqui com o apoio de alguém que poderia ajudar nos estudos, alguém que poderia guiar em leitura, alguém que poderia dar uma opinião um pouco mais bem formada. Bem, eu acho que eu só vou ter uma opinião um pouquinho melhor depois que eu terminar a faculdade e tiver um acervo muito maior de conhecimento na questão de direito e outras coisas, né? Mas é isso. Talvez eu não seja ainda o senhor retórico para desenvolver grandes palavras para fazer alguma coisa bonita no que eu estou falando, mas se existe a possibilidade de fazer alguma coisa bacana e legal, eu espero que essa coisa bacana e legal não seja só um vídeo de ótima qualidade, mas que seja algo que possa fazer alguém pensar, que possa fazer alguém não só mudar de ideia, mas alguém que já tinha uma opinião formada por isso se sentir que tudo que eu falei foi posto em palavras. Tudo que a pessoa pensou foi colocado em palavras, ou talvez muito mais desenvolvida do que antes. É algo interessante. Uma coisa que seria muito interessante também é da minha perspectiva, que às vezes eu vejo que tem muita gente que é tratada como que tenta trazer essa visão da prudência, do como agir, de como pensar, para você não só ser emocional, mas às vezes acaba sendo muito, muito exagerado nessas questões. E eu acho que eu posso tentar trazer, quando eu vejo muita gente fazendo react sobre algo, eu posso pegar, trazer essas diferentes visões e tentar pôr um ponto de diferente, que não vai ser em discordância, às vezes, mas pode ser algo que vem acrescentar, né? Ah, essa câmera toda hora eu tô tendo que ajeitar. Ah, e aproveitando, os livros que eu tinha comprado, eu acho que até se alguém ver meu Instagram deve ter percebido, eu acho que na verdade eu tô postando tudo isso no meu Instagram privado, então eu acho que ninguém deve ter visto isso. Mas se por acaso eu acho que eu postei em ambos o meu Instagram normal e o meu Instagram privado, já deve ter visto que o que eu tinha comprado era um livro do Elden Ring e dois do ponto de. Peraí. Dois, aqui ó. Ponto de partida um, ponto de partida 2. Talvez seja interessante eu falar em algum momento sobre isso, né? Mas ainda não li, não comecei a ler, eu só acho muito interessante. Eu conheci o Joseph Marechal uma vez quando eu estava vendo sobre Kant e acabou me recomendando ele. Eu tinha visto e eu comecei a analisar esse salto intelectual que a gente tem, né? O do Elden Ring foi por aí, eu tava jogando The Ring, tenho mais de 100 horas somando todas as horas que eu tenho em cada personagem, são 100 horas de jogo, né? E eu pensei, por que não? Só guardando aqui o Elden Ring. Se alguém quiser me ver jogando também, eu acho que pode me seguir no meu canal da Twitch. Todos vão ser o mesmo nome, porque eu padronizei o Fernando Miranda MBL Par. É tudo a mesma coisa, você pode seguir, eu acho que eu consigo colocar no link da bio ou não, eu dou uma mexida. No Instagram tu consegue também ver alguns vídeos que eu vou fazer de corte disso daqui. E aí seria muito interessante se você seguisse todos eles, né? Bem, para o segundo vídeo eu acho que teve um pouquinho de coisa mais interessante, né? Foi pela questão do que eu trouxe agora. Não vai ter muita coisa ainda porque eu ainda tô meio sem pauta, só queria demonstrar e falar algumas coisas, conversar também e pedir para você seguir em todos os outros, dar like, comentar se tem alguma coisa a mais que você iria achar legal de comentar. Eu tô fazendo isso daqui sexta-feira, ontem teve manifestação contra o Banco Master e eu acho que talvez eu possa falar alguma coisa sobre, né? Seria interessante. Eu vou tentar manter é, um vídeo por semana, talvez, postando toda segunda-feira, eu acho que seria interessante.
principalmente se eu for fazer faculdade. Aí, no tempo que eu tenho livre, eu começo a gravar, tentar editar tudo certinho, sozinho, e fazer os meus cortes para tentar publicar tudo isso fazendo sozinho e tendo que lidar com a questão de edição, a questão de roteiro, questão de preparo, que vai dificultar um pouquinho as coisas, mas não vai impedir, não vai tornar impossível. Então, dá para se dizer que eu vou tentar pelo menos manter um por semana, toda segunda-feira, ficaria bacana. O próximo vídeo, que eu acho que já vai ser interessante, eu vou tentar trazer uma pauta. Aliás, falando nisso de pauta, também pode ser um react ou algum livro. Eu vou pegar aqui, vou falar, gente, o que que eu acho de filosofia do direito? É, eu tenho e partilho muito de uma visão tomista e sou contrário à visão positivista, porque o positivismo, ele nada mais é do que um momento em que você desliga pela finalidade das causas do direito, blá, 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 em que você perde a finalidade do que é o direito não, e vai só para a sua causa eficiente, blá, 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 blá. Ou falar de hobbies. E falando em hobbies, eu não vou me estender muito, mas eu tô pensando em fazer um vídeo de direito penal do inimigo. Não vai ser só eu, óbvio. Não óbvio, né? Eu não sei porque eu ia falar óbvio. Não vai ser só eu. Vai ter algumas coisinhas a mais e vai ser bastantes vídeos. E eu acho que só por eu ter falado de não gostar muito de Hobbit, de ter tomista, você já deve estar esperando que eu tenha uma visão contrária. Quer dizer, depende, eu acho que nem todas as pessoas vão fazer essa ligação na hora, né? Porque é um assunto muito acadêmico, por assim dizer, a questão do direito e de como você entende o direito numa visão tomista, numa visão de Hobbes, que o Gunther Jacobs, que é o jurista alemão, criador do direito penal do inimigo, ele segue Hobbes, ele parte a partir do contrato social, né? Eu não me lembro muito bem ao certo. Eu não tô com meu livro sobre direito penal do inimigo. Nesse momento eu acabei emprestando, mas alguma hora eu vou receber de novo ele. E aí eu posso falar um pouquinho mais fundo, vou dar uma aprofundada, mas esperem que eu vou falar sobre isso. Talvez eu possa falar também um pequeno tour sobre o que tem aqui, né? Ou eu posso fazer agora também. Não tem muita coisa. Eu tenho tipo 150 livros, ou 130, alguma coisa assim. Considerando os que vieram agora, né? Eu tenho algumas encíclicas papais, eu acho que eu devo ter citado antes isso. Alguns livros de direito, alguns livros sobre economia, acho que aqui é alguns livros sobre história, aqui é o... esqueci o nome, Caminho da Servidão, sobre a história caraca, como é o nome? Eric Hobsbawm. Aqui são alguns livros de retórica, Schopenhauer ali em cima, retórica de Aristóteles. Na verdade, isso daqui acho que esse amarelo daqui é o do Lenin. Embaixo tem o Príncipe. Aqui é alguns livros da editora O Mínimo. Aqui é o do Mises, né? O Ação Humana, 6 lições. Aqui os 2 livros de metafísica. Alguns livros de filosofia, outros de sociologia. Aqui livro, sei lá, não sei como categorizar. E os meus livros de filosofia política e política, né, na visão conservadora. Deixo todos eles juntos. E aqui embaixo eu deixo os livros de literatura, história e contos, né. Eu sempre deixo guardado tudo que tem de ficção aqui embaixo, né. Tipo, por exemplo, aqui Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Deixa eu ver. Aqui também tem outros livros de ficção muito bons, né? O tão aclamado, né? 1984, George Orwell. E tem um de ficção aqui muito bom. Eu gastando um montão com a editora
boi tempo pra ter o negócio de qualidade pra chegar e falar isso. Mas também tem outros livros marxistas. Teve um tempo que eu gostava muito de marxismo. Tem o marxismo do mínimo, da Marise, eu acho, não me lembro ao certo. E tem aqui em azul é o filosofia, a crítica da filosofia do direito de Hegel. Eu não sei porque eu tô olhando pra cima pra tentar lembrar o nome do livro, se ele tá atrás de mim. Também como eu disse que eu sou católico, eu também tenho alguns livros católicos, óbvio, né? Deixa eu pegar aqui. Olha aqui como é bonito, deixei. É bonitinho, né? Tentando manter uma organização e tentando ficar alguma coisa legal, né? Esse vídeo ainda não tinha muito o que falar, eu acho que eu não sei, eu acho que eu tô tentando melhorar minha oratória também para fazer esses vídeos, para falar mais direto e não ficar dependendo toda hora de roteiro e não ficar toda hora ficar pensando assim, aleatório. Então, é isso. Então, esperem React para o que vai vir. Esperem alguns vídeos sobre direito penal do inimigo. Talvez alguns livros eu vou mostrar aqui, fazer algumas análises, dando a minha opinião ao certo, né? Ou indicando alguns. Também vão me seguir na Twitch, no Instagram, no TikTok e no X. Vai estar todas as minhas redes sociais guardadas lá.